Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Olá e bem-vindas a mais uma conversa. Há histórias que, achamos que conhecemos de trás para a frente. A de Adão e Eva, no Jardim do Éden, é se calhar o melhor exemplo. A imagem é poderosa e está gravada na nossa cultura. A desobediência, a vergonha e, claro, a expulsão. Vemos sempre como a história de um castigo. Mas e se estivermos a ler o final da história da forma errada? Hoje vamos revisitar esse momento. Para isso, temos o texto do Gênesis, claro, mas também o contraponto de teólogos como Klaus Westermann e Gerhard von Rad, e ainda alguns certos das obras Patriarcas e Profetas e Educação. E a nossa missão aqui é explorar uma ideia um pouco contraintuitiva. E se a expulsão não foi apenas punição, mas também, e talvez principalmente, um ato de proteção? Vamos começar pelo momento em si, em Gênesis 3, versículos 23 e 24. O texto diz que Deus lançou fora o homem para lavrar a terra de que fora tomado. E depois, para garantir que não voltava, pôs querubins e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Confesso que, lendo isto assim, a primeira sensação é de uma finalidade brutal. É um corte, um exílio. Não parece haver aqui muita margem para otimismo. Sem dúvida. O tom é severo e a ação é definitiva. A perda é real, não podemos minimizar isso. No entanto, o que as nossas fontes nos convidam a fazer é olhar para os pormenores. Para a linguagem precisa que o texto usa. A palavra expulsão soa a abandono, a raiva. Mas o que vem a seguir não é um exílio caótico, é um redirecionamento. A vida não acaba, continua. Mas, pronto, num novo enquadramento, com regras diferentes. E essa parte do trabalho, mandou-los trabalhar na terra. Isso sempre me soou como a essência do castigo. A vida boa acabou, agora começa a labuta. É a interpretação mais comum, sim. Mas é aí que as fontes nos dão outra perspectiva. Repare na frase completa. Lavrar a terra de que o fora tomado. Há aqui um eco da criação. O ser humano, Adama em hebraico, volta a Adama, a terra, o solo de onde veio. Não é uma humilhação. É um regresso à sua própria essência, um reconhecimento da sua finitude. E o guardar. O trabalho em si não é o castigo. Espere, isso é crucial. Então, o trabalho já existia. O que é que mudou? O que mudou foi o contexto. O trabalho no Éden era de cooperação, de harmonia com a criação. Fora do Éden, o trabalho passa a ser exercido num mundo que oferece resistência. Os cardos e abrolhos que o texto menciona antes. Certo. O castigo não é o trabalho, mas a frustração que agora o acompanha. A vocação continua, mas o ambiente tornou-se hostil. E é aqui que a ideia de esperança entra. A obra Patriarcas e Profetas sublinha isto de forma muito clara. Diz que, embora expulsos do Éden, Adão e Eva não foram abandonados à desesperança. A relação com Deus não foi cortada. Transformou-se. Certo, entendo a ligação com a terra e a recontextualização do trabalho. Mas isso ainda não explica a parte mais dramática. A espada de fogo e os querubins. Isso parece inequivocamente punitivo. Uma demonstração de força para dizer nunca mais voltam aqui. Como é que isso encaixa numa narrativa de proteção? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta está numa única palavra. Guardar. O texto diz que foram postos ali para guardar o caminho da árvore da vida. Ora, o verbo hebraico usado, chamar, é o mesmo usado quando se diz que Adão devia guardar o jardim. É um verbo de proteção? Exatamente. De preservação. Não se guarda algo que se quer destruir. Guarda-se algo de valor. Se o objetivo fosse puramente punitivo, a solução mais simples seria destruir a árvore da vida. Mas não é isso que acontece. A árvore é preservada. O acesso à vida eterna não é anulado para sempre? É colocado sob custódia. Perdê-los? Porque é que os impede de lá chegar? Parece um paradoxo. Só é um paradoxo se virmos isto como um conflito. E se a proteção fosse, na verdade, para a própria humanidade? É aqui que a perspectiva do livro Educação se torna tão esclarecedora.
A fonte argumenta que impedir o acesso à árvore da vida foi um ato de misericórdia. Desculpe interromper, mas ato de misericórdia? Isso não é um eufemismo um bocado exagerado? No final do dia foram expulsos do paraíso, condenados a uma vida de sofrimento e mortalidade. Não me parece muito misericordioso. A sua objeção é perfeitamente legítima. A perda é imensa, o sofrimento é real. Não se trata de negar a dimensão do castigo. A questão é perceber se o castigo é o único elemento em jogo. Pense nas consequências de não o fazer. A humanidade escolheu um caminho de ruptura, de pecado. Se, nesse estado, comessem da árvore da vida, o que aconteceria? Teriam a imortalidade. Sim, mas uma imortalidade no pecado. O mal, a dor, o egoísmo, tudo isso se tornaria eterno. Sem fim. Imagina um mundo onde a tirania nunca morre, onde a doença nunca acaba. Ao fechar o acesso, Deus estava a colocar um limite. A impedir que a doença se tornasse incurável. Exato. A morte, neste contexto, torna-se uma espécie de remédio amargo. Um fim para o sofrimento nesta forma, abrindo a porta para uma futura cura. Visto dessa forma, é uma quarentena. Uma medida drástica para conter uma condição que, se tornasse permanente, seria o verdadeiro inferno. Exatamente. Não é um não definitivo à vida eterna. É um ainda não. É uma forma de dizer, este caminho está fechado por agora, porque seria destrutivo para vocês, mas o destino final, a vida, está a ser guardado, até que a cura seja possível. E a escolha dos guardiões? Porque querubins, eles têm um papel muito específico na simbologia bíblica, certo? Precisamente, a presença de querubins na Bíblia assinala sempre uma fronteira entre o profano e o sagrado, entre o comum e a presença de Deus. Encontramos-los no tabernáculo, por exemplo? Sim, bordados no véu, esculpidos sobre a Arca da Aliança. A sua função é guardar o acesso ao que é sagrado. Colocá-los à entrada do Éden faz duas coisas. Primeiro, sublinha que o que está lá dentro, a árvore da vida, continua a ser santo, de valor inestimável. E segundo, estabelece o Éden não apenas como um lugar, mas como uma dimensão sagrada, um santuário. O que é fascinante é como teólogos do século XX, como Klaus Westermann, pegam nisto e levam a ideia mais longe. No seu comentário ao Gênesis, Westermann argumenta que este gesto de guardar o jardim indica que o Éden e o que ele representa pertence agora ao plano escatológico de Deus. Ao plano para o fim dos tempos. Isso mesmo. O Éden não é um passado a ser recuperado com nostalgia. Passa a ser parte da promessa futura de Deus. Isso muda completamente a direção do olhar. Em vez de olharmos para trás para o que perdemos, Somos forçados a olhar para a frente, para o que foi prometido. faz todo o sentido. E Gerhard von Rad, outro gigante da teologia, reforça isto. Ele diz que o jardim não é aniquilado. É simplesmente retirado do alcance imediato da humanidade. A imagem é de algo que foi posto de lado, em segurança, para ser reintegrado na história mais tarde, de uma forma nova. Como no Apocalipse, com a árvore da vida a reaparecer no meio da Nova Jerusalém, Exatamente. A história bíblica torna-se uma grande narrativa que começa num jardim e termina numa cidade-jardim. A esperança não é voltar para trás, mas avançar para uma consumação. certo, teologicamente isto é uma reviravolta. Mas como é que esta perspectiva nos ajuda a lidar com as expulsões das nossas próprias vidas? As perdas, as portas que se fecham? É aí que esta história transcende a teologia e toca a experiência humana. Todos nós enfrentamos perdas irreversíveis. O fim de uma relação, a perda de um emprego, a morte de alguém. Há momentos na vida em que, pronto, não é possível voltar atrás. E a tentação é ficar paralisado pela nostalgia do jardim que perdemos. Exato. A remoer o que poderia ter sido. O que esta reinterpretação de Gênesis 3 nos oferece não é um consolo fácil, oferece algo mais profundo. Um modelo para entender o depois. A expulsão não é o fim da história, é o começo da história humana como a conhecemos. Uma caminhada fora do jardim, mas não fora do cuidado de Deus. Sim, a vida continua, estruturada pelo trabalho, pelo tempo, pela comunidade e, acima de tudo, pela esperança. E sugere que nem todo o fecho de uma porta é uma rejeição. Por vezes, uma porta fecha-se para nos proteger de um caminho que, a longo prazo, nos destruiria. Possível na perfeição estática do jardim. É incrível como esta história, que eu ouvi centenas de vezes, ganha uma dimensão completamente nova. Sempre a vi como uma porta a fechar-se com estrondo, nunca como algo a ser guardado para o futuro. Os pontos que mais me marcam são essa ideia da expulsão como um redirecionamento, o caminho guardado como um ato de misericórdia e talvez o mais importante, a mudança de foco.
Deixamos de ser prisioneiros de um paraíso perdido para nos tornarmos peregrinos de uma esperança futura. Em síntese, o último ato de Gênesis 3 não é uma expulsão sem sentido, mas o que poderíamos chamar de uma proteção orientada para o futuro. Onde parecia haver apenas um fim, um corte, as fontes sugerem que Deus estava, na verdade, a preservar a vida para o futuro. O Éden não foi perdido para sempre. Foi guardado. E a humanidade não foi abandonada. Foi enviada para a complexidade da história, com uma missão e uma promessa de restauração final. É uma perspectiva que nos obriga a repensar não só o início da história, mas também os nossos próprios finais e recomeços. As fontes que analisamos deixam no ar uma reflexão final, quase uma meditação. O Éden ficou para trás, mas a vida segue adiante. E isso deixa-nos com uma pergunta para pensar. Que porta fechada na nossa vida, que saída que nos pareceu difícil e punitiva, pode na verdade estar a guardar-nos de um mal maior e a preparar o terreno para um futuro restaurado que ainda não conseguimos ver?